Olá, a graça e a paz. O nosso estudo bíblico de hoje é sobre as 70 semanas proféticas de Daniel. O interessante é que eu estava assistindo alguns vídeos sobre esse tema e estudando um pouco, porque eu amo estudar a Bíblia. E aí um pastor perguntava para o outro assim: "E o que é que você tem a dizer sobre as 70 semanas proféticas de Daniel? O que é que você entende, tal, tal?" E ele respondeu: "Não sei, não quero saber, não gosto de quem sabe." E aí começou a dar risada. Aí ele disse: "É a profecia mais difícil que tem de se compreender, essa profecia das 70 semanas proféticas. E tem muitas interpretações diferentes sobre isso. O que eu sei de verdade, de fato, é que Daniel não estava marcando data para a volta de Cristo. Não foi isso, as 70 semanas de Daniel. Então, eu fiz o meu estudo, né, baseado em tudo que eu estudei, que eu li, como eu acredito, como eu interpreto, e fiz dessa forma. Eu dividi o estudo em introdução, o propósito das 70 semanas, a semana final das 70 semanas, a semana final, o cálculo, desvendando o mistério, como calcular o período das 70 semanas e conclusão. Eu dividi assim o meu estudo. Então, vamos lá, vamos estudar e compartilhar a palavra de Deus. Estudo bíblico, as 70 semanas, introdução. A profecia é uma verdade que se amplia. Um texto bíblico revela detalhes que o outro texto não abordou. A expressão 70 setes é o resumo da história inteira, de todo o período do cativeiro babilônico. Essa revelação bíblica fala-nos do passado e do futuro, assim como muitas profecias bíblicas em Daniel, em Apocalipse e em outros livros, fala algo que aconteceu no passado e algo do futuro para a nossa geração escatológica. A profecia das 70 semanas de Daniel constitui um quebra-cabeça cronológico que inicia durante o cativeiro babilônico e termina numa espécie de fim do mundo, fim de uma era para o recomeço de outra, onde o mundo seria transformado completamente com a chegada do enviado de Deus, o remanescente, para reinar. A profecia das 70 semanas é uma das mais significativas, enigmáticas e detalhadas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Os versículos nos fornecem uma espécie de relógio que dá uma ideia de quando o ungido, o escolhido, viria e alguns dos eventos que acompanhariam o seu aparecimento. O propósito das 70 semanas, né? Tudo que Deus faz tem um propósito. Então, as 70 semanas de Daniel também tem propósitos definidos e bem claros, que não tem a ver com a volta de Jesus, de forma que todo olho verá e toda língua confessará. Não está marcando data para a volta de Cristo, não é isso. Então, vamos entender do que se trata? O propósito das 70 semanas. A profecia contém uma declaração sobre o propósito de Deus em causar esses eventos a acontecerem. Esse propósito pode ser dividido em 6 pontos. Daniel 9:24 explica. Inclusive, eu vou falar aqui várias referências da Bíblia. Se você quiser anotar aí para estudar em casa, Daniel 9:24 explica. 1. Cessar a transgressão. 2. Dar fim aos pecados. 3. Expiar a iniquidade. 4. Trazer a justiça eterna. 5. Selar a visão e a profecia. 6. Ungir o santo dos santos, ou santo lugar, ou lugar santíssimo, que seria o templo. Observe que esses resultados dizem respeito à erradicação total do pecado e ao estabelecimento da justiça. É a introdução do reino milenial de Cristo. É quando implantar a pedra que cai nos pés da estátua em Daniel 2. Essa profecia resume o que acontece antes que Jesus estabeleça o seu reino milenar. É uma preparação para implantar a pedra, o alicerce espiritual. É um tempo de restauração e reconstrução. Tempo de reformas, melhorias e mudanças. Deus irá renovar para avivar. Ele fará novas todas as coisas. Amém? A semana final das 70 semanas. Vou beber só um pouquinho de água. A semana final das 70 semanas.
Das 70, 69 foram historicamente cumpridas. E isso deixa mais um 7 ainda a ser cumprido. Ou seja, está sendo cumprido no tempo presente. A maioria dos estudiosos acredita que agora estamos vivendo um enorme intervalo entre a semana 69 e a 70. Alguns afirmam que o relógio profético foi pausado. Alguns afirmam isso. A Bíblia diz que esses dias seriam abreviados. Foi o que eu li na Bíblia. Esses dias seriam abreviados e não pausados. A final semana de Daniel é o que normalmente chamamos de período de tribulação, ou grande tribulação, ou derramamento das taças da ira. Fica óbvio que é o tempo presente. A profecia de Daniel revela algumas das ações do anticristo, o príncipe que há de vir, em Daniel 9. Sobre a asa das abominações virá o assolador, ou seja, o destruidor, até a destruição no templo. Jesus advertiu sobre isso em Mateus 24:15. Mateus 24:15, Jesus advertiu sobre isso. Daniel também prevê que o anticristo enfrentará julgamento. Ele só governa até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 9:27. Existe uma destruição determinada por Deus para que seja derramado sobre o anticristo escatológico. Em Daniel 9:27 fala sobre isso. Deus não permitirá que o mal vá tão longe. Ele intervém na história da humanidade, destruindo seu opositor. O julgamento que o anticristo enfrentará já foi planejado, resultado das escolhas que Deus já sabia que o anticristo faria. O futurismo crê assim. Agora sim, o futurismo crê assim. Eu retirei de um vídeo as seguintes informações. Primeiro, eu assisti o vídeo, alguns, e eu acho interessante o que eles falaram e retirei essas informações que eu vou ler agora. A última semana são os últimos 7 anos do governo do anticristo. Essa última semana é dividida em 2 partes de 3 anos e meio. É o período de princípio das dores e grande tribulação. O anticristo trai o povo judeu e mostra quem realmente ele é. Aí ele desafia a Deus e Deus responde à sua afronta. Depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado, reinaugurado. Santuário purificado significa o seguinte: o verbo indica uma obra divina de purificação e juízo, correspondente à cena de julgamento em Daniel 7. A purificação inclui uma obra de julgamento no tempo do fim, e 7 maravilhas devem se cumprir, né? As 7 maravilhas que são as promessas de Deus, que já está determinada na Bíblia para se cumprir nesse período da história. Agora, a semana final, o cálculo, né? O cálculo para tentar identificar o período exato da semana final. Em Daniel 9, 24 a 27 fala sobre isso, certo? Daniel 9, 24 a 27. Aí eu coloquei aqui, né, o meu ponto de vista, a minha forma de interpretar essa parte. 2021 é o ano que proclama a libertação da escravidão. As 2.300 tardes e manhãs, os 42 meses e um tempo mais 2 tempos e metade de um tempo. Aqui fica claro que representa 3 anos e meio, ou seja, 30 de junho. Metade de um tempo é um ano. 30 de junho. Até aqui. Utilizando uma calculadora comum e normal, dá para chegar a esse resultado aqui. Agora eu vou ler e explicar Daniel 12:7. Daniel 12:7, vou pegar aqui na Nova Versão Transformadora, ok? Nova Versão Transformadora, Daniel 12:7. Diz assim. Daniel 12:7. Vamos ver? Daniel 12, eu marquei aqui o 7. O homem vestido de linho que estava sobre o rio levantou as 2 mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene, aquele que vive para sempre, e disse: passará um tempo, tempos e meio tempo, quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão. A perseguição para o povo de Deus, o povo temente a Deus, os remanescentes, né?
quando o povo achar que destruiu completamente o povo de Deus, tudo isso se cumpre. E o anjo falou, depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, metade de um tempo, metade do ano, ou seja, 30 de junho. Em Apocalipse 10, fala-nos do mesmo anjo com o livrinho na mão. É algo que seria escrito, que já estava determinado por Deus, que tinha que escrever aquele livrinho. Apocalipse 10. Vamos ver aqui. Esse é bem interessante, eu vou ler. Apocalipse 10 diz assim. Apocalipse 10, o anjo e o livrinho. Veja bem, a Bíblia fala sobre personagens como um cavaleiro em um cavalo branco, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, Gog, e várias figuras que representam pessoas de carne e osso. Um anjo, muitas vezes representa pessoas. A Bíblia tem uma linguagem metafórica. O livro de Daniel é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. O que Daniel viu foi o mesmo que João viu, mas Daniel explica em mais detalhes e ele viu em formas diferenciadas. Mas muitas pessoas aparecem em forma de um anjo, de um cavaleiro, um cavalo branco. Representam uma pessoa de carne e osso, como eu, como você. Muitas vezes, essas figuras estão assim, muito próximas a você e você nem sabe, e representa aquela pessoa, como a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, Gog, de Ezequiel 38, 39, Gog também representa uma pessoa, um homem. E assim vai. Da mesma forma, esse aqui, o anjo e o livrinho. O anjo representa uma pessoa. Presta atenção que eu vou tentar explicar aqui para você, como eu entendo, né? Apocalipse, capítulo 10, o anjo e o livrinho. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol, e seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar, o pé esquerdo na terra, deu um grito forte, como rugido de leão, e os 7 trovões responderam. Repare, os 7 trovões responderam para João algo. No momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma outra voz que disse, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões disseram e não escreva. Presta atenção, João morreu com esse segredo. E o segredo ficou com quem? Com o autor ou a autora desse livrinho. Eu vou te mostrar por que é que era uma autora. João morreu com o segredo, ele ouviu a voz dizer, não escreva, porque Deus deixou para revelar no período da escatologia para alguém, portanto, não está na Bíblia, porque João ia escrever e Deus falou para não escrever, ok? Presta atenção. Então, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Né? Não haverá mais demora, disse ele. Quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, veja que é o toque da 7ª trombeta. O plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou aos seus servos profetas. Que plano é esse? É o conteúdo do livrinho, desse livrinho. A voz do céu falou novamente comigo. Vá e pegue o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e comam, disse ele. Ele será amargo em teu estômago, embora tenha um sabor doce como o mel na sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo meu estômago. Então me foi dito, é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações e línguas. Então, esse significado do versículo 11 aqui, é necessário que profetize novamente. Deus tinha uma mensagem reforçando o conteúdo mesmo da Bíblia, mas com algo novo e melhor, que é essa reforma, essa renovação, o avivamento, a mudança para melhor. Veja bem aqui, que interessante aqui. Quando diz para ele comer, não é comer no sentido de comer um bolo de chocolate ou um pudim ou uma bolacha, não é isso. Comer é analisar, estudar, compreender, interpretar o conteúdo do livrinho. E por que é que na boca ele era doce como mel? Tem a ver com o aspecto do livrinho. Quando você pega uma capa assim, que pode ser de um caderno, de um livro ou qualquer coisa. Veja essa Bíblia, ela não é toda decorada, bonitinha? Você está vendo que tem um aspecto feminino, a doçura. Então, não tira as características da autora do livrinho. Portanto, tem uma mensagem especial.
cuja autora é uma mulher que conhece os mistérios de Deus e que ao colocar na boca, ou seja, ao olhar para a capa, a introdução é uma doçura, que mostra o aspecto. Ao compreender o conteúdo todo, ao engolir, digerir, ao compreender, percebe que é uma mensagem de juízo muito séria. Portanto, o conteúdo é muito sério, mas a aparência parece algo doce, delicado, feminino. Portanto, é por isso que quando colocou na boca, sentiu a doçura. E quando compreendeu, sentiu o amargo, porque é uma palavra de juízo muito séria da parte de Deus, o conteúdo do livrinho. Continuando aqui, né? Daniel 12, 11, 12. Eu vou ler e explicar e fazer o cálculo, ok? Daniel 12, 11 e 12. Vamos lá? Daniel 12, 11 e 12. Diz assim. Daniel 12, 11 e 12. Eu marquei aqui. A partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocado ali, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que esperar e permanecer até o fim dos 1.335 dias. Feliz aquele que esperar até o fim dos 1.335 dias. Então, como é que eu fiz esse cálculo? Vou explicar para vocês. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 30 de junho. Mas falam de um acréscimo de mais 30 dias nos 2 versículos que eu li agora, que vai para 30 de julho. Depois fala mais de um acréscimo de 45 dias no último versículo, eu acabei de ler. Utilizando a calculadora, dá para chegar a essa conclusão, gente. Mais 45 dias para dar início ao período das bem-aventuranças e da revelação da verdade, ou seja, essa data vai para 15 de setembro de 2021. 15 de setembro de 2021. Mas o que me faz acreditar que o ano é 2021? Baseado em tudo o que já aconteceu e o que está acontecendo agora no mundo. Baseado em tudo isso, eu realmente acredito que esse ano, o ano aceitável do Senhor, o ano de melhorias, de mudanças, e depois começar a se cumprir aquele período lá que fala das 6 promessas. Olha, bem-aventurado aquele que chega e espera. Diz assim, né? Feliz aquele que permanecer vivo nesse período para contemplar as bênçãos futuras. E aqui entra a promessa da reinauguração do templo, restauração e avivamento. Conclusão. Agora eu vou ler a conclusão do estudo. Beber só um pouquinho de água aqui. A conclusão diz assim. A profecia das 70 semanas é complexa e surpreendentemente detalhada, e muito tem sido escrito e comentado sobre isso. Claro que tem muitas interpretações, mas uma coisa é certa. Deus tem um calendário e está mantendo as coisas dentro de um cronograma. Ele conhece o fim desde o princípio. Isaías 46, 10. Deus conhece o fim desde o princípio. Nabucodonosor precisou ficar louco para converter-se, acreditar no verdadeiro Deus, se submeter a ele e reconhecer sua soberania sobre tudo e todos. Ele se sentia um Deus e só foi salvo e liberto porque se humilhou diante de Deus. Mas Belzazar, apesar de tantos exemplos e advertências, continuou no caminho da desobediência e morreu sem chance de arrependimento. Já o rei Saul desperdiçou as chances, foi rebelde contra Deus e acabou se matando sob a maldição de um espírito de loucura. Deus oferece ao homem muitas oportunidades para arrepender-se. Convida-o insistentemente a se voltar para ele e o persuade, ou seja, Deus insiste, Deus tenta, Deus dá oportunidades, Deus usa pessoas, situações. Mas, se o homem continua no pecado, ele cruza uma linha invisível e então parece inapelavelmente. Deus castigou Nabucodonosor a um período de 7 anos de loucura, mas ele ficou consciente durante o castigo. Com as palavras cadeias de ferro e de bronze, a Bíblia diz que no período da loucura, o rei teria proteção de Deus. Ao perder a lucidez, Nabucodonosor chega a comer capim com os animais, mas não muda a aparência. Seu comportamento parecia de um cachorro ou um lobo feroz. O castigo foi devido ao seu orgulho, que atingiu o máximo do orgulho humano. Ele afirmou que fez tudo aquilo que estava diante dos olhos dele para sua própria glória. Ele se sentia um Deus. Ele saiu na sacada da sua casa, acho que olhou tudo
e disse que fez tudo aquilo para a glória do nome dele, né? Então, ele achava que era tudo dele e que ele estava acima até de Deus. Achava que podia estar acima até de Deus. O orgulho se assemelha a Lúcifer. Seu comportamento foi egoísta e mau, perverso. Em Apocalipse 19, 20, diz que a besta foi presa. Presta atenção, Apocalipse 19, 20, leia lá. A besta foi presa. Preso significa encarcerado, detento, numa prisão, amarrado, dentro de um lugar fechado, enjaulado e condenado. Já em 2 Tessalonicenses 2,8, tem a palavra aniquilará, que Deus aniquilará o anticristo escatológico. Tá lá. A origem da palavra, destruir, até ser nada, reduzir a nada. A palavra pode ser usada para destruir completamente, demolir ou causar a ruína de alguém. Também pode ter o sentido de desprezar e rejeitar, como aconteceu com Saul. A palavra aniquilar manteve o significado de destruir ou arruinar completamente, ou seja, tornar nulo, sem efeito, neutralizar, exterminar, destroçar, extinguir, fulminar. Leia Daniel 7, 9 a 11. Veja, Daniel 7, 9 a 11, olha o que diz. Aqui está falando do julgamento da besta que emerge do mar, que é o anticristo escatológico, o próprio Deus julgando. Daniel 7, 9 a 11, diz assim: Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos, e o ancião se sentou para julgar, ou seja, o próprio Deus. Suas roupas eram brancas como a neve, e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo, com rodas de chamas ardentes, e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos serviam. Muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Ou seja, o próprio Deus entrou na história como juiz para julgar. Continuei a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. Esse pequeno chifre aqui é o anticristo escatológico. Fiquei olhando até que a quarta besta foi morta e seu corpo destruído e lançado no fogo. Olha aqui o que diz que acontece, né? O seu corpo, ele foi morto e o corpo jogado no fogo para ser destruído, né? É claro que a linguagem é metafórica, mas dá a entender claramente que é algo muito grave que vai acontecer com ele, né? O 11b, o versículo 11, parte B, diz: Até que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. É o que diz. Já o 7:26 diz o seguinte, Daniel 7:26. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado, e totalmente destruído para sempre. Mostra o juízo, né? Fica bem claro mesmo que o juízo de Deus. Eu acredito, né, e faço até uma ligação nesse capítulo do julgamento do Senhor com Apocalipse, vamos ver? Apocalipse 20, a parte do juízo final. Apocalipse 20, de 11 a 15, que diz assim, o juízo final. Eu acredito que está falando do mesmo julgamento. No Daniel 7, fala de uma forma mais específica, né, do anticristo escatológico, que é a besta que emerge do mar, de Apocalipse 13. E aqui fala de outras pessoas também que serão julgadas com a mesma forma de julgamento, né, a mesma seriedade, intensidade, o mesmo rigor no juízo, o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Como é esse julgamento? Segundo as obras, aqui está bem claro, segundo o que cada um fez. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Como é o julgamento aqui de Deus? Segundo as suas obras. Portanto, o que a pessoa fez, faz ou deixa de fazer tem a ver ou não? Tem tudo a ver. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora que muitos interpreto que lago de fogo é o inferno propriamente dito, mas eu creio que não. Se a Bíblia diz que a besta e o falso profeta foram lançados vivos no ardente lago, como é que está vivo ao mesmo tempo que está no inferno?
E se aqui diz que é a segunda morte? A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte espiritual. Isso significa que, espiritualmente falando, foi morto, ou seja, não tem, está distante de Deus, não adianta perguntar nada que não vai ouvir, está distante de Deus. Então, eu acredito que representa um período. Não estou falando aqui de como alguns acreditam, né, em purgatório. Eu não acredito em purgatório, mas um período que tem como a pessoa ainda se arrepender e voltar-se para Deus. Porque a pessoa ainda está viva dentro do lago de fogo e enxofre. Então, eu acredito, olha, todo aquele que não foi achado escrito no livro foi jogado nesse lago de fogo e enxofre. O que eu sei é que a pessoa não tem como ter o selo de Deus e a marca da besta. Não tem como a pessoa ter nessa parte aqui o 666 e aqui o selo de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai agradar um e desagradar outro. Ou a pessoa é de Deus, 100% de Deus, ou aceita a marca 666 na testa e na mão direita. Então, o julgamento de Deus mostra no Apocalipse várias vezes, fala dessa expressão, de quem aceitou o 666, de quem é o dono do 666, e assim vai, né? Que 2 Tessalonicenses 2 fala que é o período da apostasia, que é o pecado se desviar da fé, né? Então, concluindo aqui esse estudo, a profecia das 70 semanas e o livro de Daniel encoraja o povo de Deus a prever com clareza o livramento divino dos justos e a punição para os ímpios. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegado o seu juízo. O juízo está sendo anunciado. É uma das principais profecias da Bíblia. Refere-se ao tempo do fim. Já estamos no final da grande tribulação, eu creio. E depois de amanhã será o dia 7 de setembro de 2021, dia da independência do Brasil. É o dia da nossa pátria. Oremos, pois Deus está decidido a sacudir os alicerces do nosso país. Deus tem mostrado, revelado, confirmado de que realmente Ele quer fazer algo grandioso em prol do Brasil. Em todos os setores, em especial a área da religião, precisa muito mesmo de mudança, de renovação, de restauração, porque eu repito aqui, o avivamento é a única esperança para o nosso querido Brasil. Deus abençoe e proteja você e todos os seus familiares, firmes em oração e jejum.